E aí, amigos do canal, tudo bem? Como é que tá de frio aí? Aqui em Brasília de manhã tá congelando. Falando do vídeo do professor Olavo de Carvalho agora, esse próximo vídeo, que a gente selecionou esse trecho aí, fala sobre a crise do marxismo. Como isso veio da escola de Frankfurt, era o grande problema da escola de Frankfurt. O professor Olavo de Carvalho vai destrinchar esse assunto aí pra gente. Lembrando que o professor Olavo de Carvalho está com 990 mil, faltam 10 mil apenas para ele chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Vamos divulgar, compartilhar para os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, para que ele chegue aí mais rápido possível a 1 milhão de inscritos. Também peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, confiram a inscrição, segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. A gente está no Twitter, Telegram e também Instagram. Tem uma conta no Parler, só que a gente ainda não está usando porque é um pouco difícil ainda para a gente conseguir mexer lá. Mas a gente está aprendendo aos poucos. Então é isso aí. Quem puder ajudar a gente, seja membro ou participe da nossa vaquinha. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou também quem quiser participar aí pelo Apoia-se, também está aqui na descrição. Tranquilo? Tamo junto, forte abraço. Até o próximo vídeo. Quer dizer, se o ponto de partida dos sofistas era, vamos dizer, um desejo de sucesso profissional, o ponto de partida da escola de Frankfurt é um problema seríssimo, um problema existencial grave, que é justamente a crise interna do marxismo. Esta crise começa, sobretudo, com a Segunda Guerra Mundial. Já expliquei isso aí, que havia em todo o movimento comunista a expectativa de que o proletariado não iria compactuar com guerras imperialistas criadas pela burguesia, tá certo? E em toda a Europa o que se viu foi, ao contrário, foi um entusiasmo nacionalista, um entusiasmo patriótico enorme, sobretudo no proletariado. Você verá mais tarde, quando surgem os movimentos de tipo fascista ou nazista, quer dizer, basicamente nacionalistas e patrióticos, né? Hoje, por exemplo, sabe-se que o Partido Nazista se construiu, sobretudo, na base das contribuições da classe proletária. Quer dizer, o grosso do dinheiro do Partido Nazista vinha do proletariado. Agora, você imagina o que isso representa para um comunista daquela época, que era, por definição, um internacionalista, alguém que julgava que todo patriotismo era o inimigo fundamental da Revolução, pois o patriotismo, segundo eles, representava apenas o interesse das várias burguesias nacionais. Imagina o que isso representava, então, como choque, tá certo? Como impacto cognitivo para esta gente, tá certo? Ou seja, tudo aquilo no qual você havia depositado a sua vida, a sua esperança, de repente era totalmente desmentido pelos fatos. Ou seja, o pessoal da escola de Frankfurt admitiu, desde o início, que havia algo de errado na teoria marxista, mas não nos seus objetivos. Havia um engano no que diz respeito à descrição da realidade e, portanto, havia um erro de estratégia, e esse erro de estratégia precisava ser corrigido de qualquer maneira. Então, o impulso de salvar o marxismo da sua crise foi o que motivou toda esta gente. Mas é o caso de perguntar até que ponto eles acreditavam que aquilo que eles estavam salvando valia a pena, né? Ou, perguntando de outra maneira, até que ponto eles eram marxistas mesmo? Né? Esta é uma questão que ninguém respondeu até hoje. Quer dizer, você vê quais são os pontos de concordância e de divergência entre a escola de Frankfurt e o marxismo que a antecedeu. Você vê que só há realmente um ponto em comum, e esse ponto em comum é a ideia da crítica radical de tudo quanto existe. Né? Ou seja, eles não aceitam a descrição marxista da economia, eles não aceitam, vamos dizer, o proletariado como agente fundamental da revolução, eles não, a própria teoria da luta de classes como motor da história. É claro que eles aceitam que a luta de classes existe, mas ela não é um motor decisivo da história, o motor é outro, tá certo? Então, eles rejeitam um monte de coisa, mas eles conservam
o desejo da revolução e o desejo da destruição de tudo. Quando eu digo desejo da destruição, você não pode esquecer que Karl Marx, ao longo de toda a sua obra, praticamente nada escreveu sobre como seria o socialismo. Ele acreditava que o socialismo surgiria da praxis, quer dizer, da prática revolucionária em si mesma, e que, portanto, não precisava fazer planos, ele não precisava delimitar metas, nem coisa nenhuma. Vagamente ele define o socialismo como o poder de Estado na mão dos proletários, mas qual é a forma específica desse Estado? Quer dizer, qual é o conjunto de leis, quais são as organizações em que o Estado, os instrumentos de ação do Estado, e que é essa ação propriamente dita, sobre isso ele diz muito pouca coisa, né? Então, o que já mostra que o impulso negativo, o impulso da destruição, predominava, de algum modo. E este impulso se torna ainda mais extremo no caso da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque se tratava de intelectuais que estavam, de algum modo, isolados do movimento proletário, né? Então, sentiam-se excluídos da história, porque a história os havia ludibriado, a história havia prometido uma coisa e veio outra. E sentiam-se também deslocados do próprio movimento comunista, porque eles não eram proletários, eles não eram militantes, eles eram intelectuais acadêmicos, né? Ora, nós sabemos que, por exemplo, em Lenin existe um forte preconceito contra os intelectuais, né? Os intelectuais, na perspectiva leninista, são considerados elementos de classe média. E a classe média, no entendimento marxista-leninista clássico, é uma classe ambígua, pelo simples fato de ser média, quer dizer, ela em parte está ao lado do proletariado, mas ela em parte é servidora da burguesia. Então a classe média não é confiável e os intelectuais, portanto, não são confiáveis, tá certo? Então o indivíduo, sabendo que a história se voltou contra ele e que os seus próprios companheiros de ideologia, companheiros no sentido mais vago possível, os veem com desconfiança e os desprezam, né? Então é um ponto de partida realmente muito negativo e muito deprimente, né? E mais ainda, não se pode esquecer que dos membros da escola, membros fundadores da Escola de Frankfurt, quase todos eram judeus e haviam recebido alguma formação religiosa judaica no início. Então, como converter esse mundo teológico judaico numa ideologia da revolução? Isso não é um problema fácil de você resolver. Você vê que alguns desses filósofos, especialmente Georg Lukács, né, no início ele teve interesses teológicos profundos, quer dizer, ele estava, por assim dizer, em busca de Deus de algum modo, tá certo? Mas, veja, a busca de Deus, vamos dizer, no contexto judaico, não é só a busca de Deus. O sujeito tem que encontrar um Deus e tem que encontrar, de algum modo, a confirmação da missão profética de Israel. Então você tem isso é trabalho duplo, né? Não se trata somente de acreditar em Deus, mas de acreditar que Deus falou a um povo em especial e que esse povo tem uma missão, tá certo? Então, eu acho que a tendência, vamos dizer, de transferir de algum modo, né, a missão profética desde o povo judeu para uma classe revolucionária, isso é nítido em Karl Marx, quer dizer, ele coloca o proletariado como se o proletariado fosse o povo eleito, coloca o proletariado no lugar do povo judeu, tá certo? E os frankfurtianos não poderiam mais nem colocar o proletariado. Então sobrou o quê? Sobrou um povo profético vazio, que não pode ser definido, ou seja, o povo eleito não são mais os judeus, mas também não são os proletários, tá certo? Então, quem são, afinal de contas? Só sobra uma resposta: somos nós mesmos.
Tá certo? Então, isso quer dizer que toda a concepção, vamos dizer, da escola de Frankfurt está baseada na ideia de que eles, aquele grupo em particular, tem uma missão profética. Essa missão, por sua vez, não se define por nenhuma meta positiva, mas se orienta sobretudo pela ideia da crítica radical de tudo. Então, quer dizer, enxergar-se a si próprios como os destruidores de tudo e atribuir ao mesmo tempo a esta missão destrutiva um valor positivo em si mesmo, é claro que é um estado de espírito muito peculiar. Você pega lá 20 pessoas, diz, nós vamos destruir tudo, e esta destruição de tudo é a única forma possível do bem, e este bem está encarnado em nós. Então, sem você levar em conta estes elementos, você não vai entender do que a escola de Frankfurt diz. E eles estão sempre com isso em vista, não interessa se o sujeito está analisando, quer dizer, uma obra de literatura, ou um estilo musical, ou um acontecimento da política. Este desejo de encarnar por si a destruição de tudo e fazer desta destruição a única forma possível do bem, isso está por trás de tudo o que eles fizeram. Isso é a mesma coisa que dizer que os caras não eram um pouco loucos, né? Ao mesmo tempo, é claro que esse estado de espírito favorece muito a comunicação entre eles e qualquer pessoa que esteja revoltada contra o que quer que seja. Ou seja, o número de insatisfeitos no mundo é muito grande. Tá certo? E a escola de Frankfurt é a própria insatisfação sistematizada, é a insatisfação geral. Tá certo? E sendo insatisfação geral, ela tem algo a dizer a qualquer insatisfação em particular. Quer dizer, a mulher que está insatisfeita com a vida doméstica, tá certo? O sujeito que pertence a uma minoria de imigrantes e que está insatisfeito com a sociedade em que vive, o camarada que está insatisfeito com o seu emprego. A escola de Frankfurt, como ela está falando da insatisfação geral, ela tem algo a dizer a cada uma dessas pessoas. Então, de certo modo, ela incorpora a linguagem geral de todas as insatisfações. Então, você vê que quando eu digo isso, eu estou usando em cima deles o mesmo preceito nietzschiano que eles usaram. Quer dizer, vamos ver qual é o fundamento psíquico, o fundamento emocional, a motivação emocional por trás das ideias. E a motivação, então, de todos os frankfurtianos é esta: fazer da destrutividade, da negatividade a única forma possível do bem. Portanto, no entender deles, este é um mundo onde o bem só pode existir sob a forma invertida. Tá certo? Então vamos lá. Segue aqui o Robin Phillips. Marcuse é importante, mas não porque ele tenha sido capaz de levar a sofística a inauditos níveis de distorção da verdade, mas porque o seu pensamento voltado à corrupção da verdade teve um papel formador na definição de boa parte do senso comum coletivo, ou mais precisamente o contrassenso comum da nossa época. Conformador. Em 1968, quando os estudantes se revoltavam em Paris, eles puseram a cidade abaixo, carregando faixas que diziam Marx mal Marcuse. Você vê aqui, Mao Tse-tung é a encarnação mais perfeita do espírito de destruição, porque se você perguntar o que sobrou da obra de Mao Tse-tung, sobrou 75 milhões de mortos. Isso foi só, porque tudo o mais foi desfeito. Note bem que dentro do processo da Revolução Chinesa, um dos capítulos fundamentais foi a tal da Revolução Cultural. E a Revolução Cultural consistia em destruir todos os elementos de cultura tradicional chinesa, ao mesmo tempo onde o próprio Mao Tse-tung copiava de algum modo a posição, a figura do sábio chinês tradicional. Né? Existe
um livro, Red Star Over China, escrito por um eminente puxa-saco do regime maoísta, que foi Edgar Snow, em que ele diz claramente isso. Ele diz que, em grande parte, o sucesso do Mao se deve ao fato de que o povo o via não como um líder político, mas como uma espécie de Lao Tzu ou Confúcio. Quer dizer, que é o cara que encarnava a sabedoria tradicional da China. Mas, como é que ele a encarnava? Ele a encarnava destruindo essa sabedoria tradicional e proibindo todos os seus símbolos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava estudando o I Ching, eu jogava o I Ching com aquelas moedas, né? E uma amiga minha foi para a China e eu disse, vê se você me acha aquelas varetas, né? Que eles vão com umas varetas, é um processo muito mais complexo. E ela chegou lá e voltou dizendo, olha, isso aí não existe em Pequim. Eles disseram para mim, não, isso aí, se você encontrar, você vai encontrar alguma cidadezinha de interior muito atrasada, eles lá ainda têm isso, né? Também, você vê quando o meu amigo Ahmed voltou da China pela primeira vez, ele estava lá na Academia de Ciências da China, foi o primeiro não chinês que foi admitido nessa academia, e para o meu gosto, o maior sinólogo do mundo. Ele disse o seguinte, ele disse, os chineses hoje, os chineses letrados, o pessoal da universidade e tal, eles não são capazes mais da mínima noção metafísica, eles não pegam mais. Se você fala o que é espírito, por exemplo, eles entendem apenas como psique, como atividade psíquica, eles não entendem mais o que é espírito. Daqui a pouco eu volto a este assunto de espírito e psique. Então isso quer dizer que a revolução cultural do Mao Tse-tung de algum modo funcionou. Esta revolução era voltada eminentemente contra os intelectuais, professores universitários, escritores, jornalistas, poetas, etc, etc. Toda esta gente foi, vamos dizer, muitos foram mortos, outros foram espancados e expulsos dos seus cargos, humilhados publicamente. Então, de algum modo, quando esses estudantes franceses associavam Mao e Marcuse, eles sabiam o que estavam fazendo, porque realmente ali era a dialética da destruição. E quando você vê como o homem que encarnava essa destruição, que era o Mao Tse-tung, representava ao mesmo tempo para multidões de pessoas o máximo valor positivo, até outro dia alguém colocou online, acho que foi a Canada Free Press, a foto do chinês prosternado diante de um altar de Mao Tse-tung, isso não no tempo de Mao Tse-tung, mas agora, né? Então, isso quer dizer que a destruição era o único elemento positivo e a obra era eminentemente destrutiva, e é claro que da obra eminentemente destrutiva, o que sobra é apenas a destruição. Quer dizer, praticamente tudo o que Mao fez no seu tempo foi desfeito, quer dizer, a coletivização da agricultura foi desfeita, a estrutura comunista da propriedade foi desfeita, tudo foi desfeito, e veio o quê? Uma injeção de capital americano, tá certo? Sobra o quê? Sobra a cúpula do Partido Comunista, que está apegada, né, ao seu poder, não vai largar a rapadura tão cedo, mas se você disser de tudo o que se fez na China, desde a Revolução até agora, só o que sobrou foi isto, quer dizer, um grupo apegado ao poder, tá certo? Você, se disser isso, você terá dito a verdade, foi só o que sobrou, né? Um outro elemento, uma outra pergunta que se pode fazer é o seguinte, olha, você tem 60 anos de cultura comunista na Rússia e nos países satélites, né? Na Rússia você tinha o maior movimento editorial do mundo, quer dizer, editora estatal, Edições Progresso de Moscou, era um negócio extraordinário, os livros eram todos impressos, assim, milhões de exemplares. E se você perguntar o que sobrou da cultura comunista, a União Soviética tinha mais escritores, mais professores universitários do que todo mundo, todo mundo sustentado pelo Estado, evidentemente. E de tudo que esse pessoal produziu na época, o que dá para ler hoje? O que tem algum interesse para quem quer que seja hoje? Você só tem, o que sobrou da Rússia foi a cultura antagônica, uma cultura adversária, né?
o Solzhenitsyn, o Vladimir Bukovsky, toda essa gente, os dissidentes. Da cultura oficial, nada sobrou. E na China? Você pergunta de todo o investimento que foi feito para destruir a cultura antiga e instaurar a nova cultura socialista, o que sobrou? Você pega o pessoal do PCdoB e pergunta para eles, quantos autores chineses comunistas você tem lido? Nada. Quer dizer, depois de Mao Tse-tung não tem mais nada. Tá certo? Então eu falo, mas como é possível que vocês são tão comunistas e tão maoístas? Vocês não se interessam pela cultura que a China comunista criou? Não, eles não se interessam. E quando você vê, no Brasil houve várias exposições da cultura chinesa, qual é a cultura chinesa que eles exportam para fazer uma boa imagem da China? A cultura tradicional, que a Revolução Cultural foi feita para destruir. Não. Esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado. A gente teve que mudar do outro lá. Tô aqui gravando aqui no meu quarto. É isso aí. Bola pra frente, quem puder, apoie o nosso canal, seja membro. Agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro. Em apoio aí ao governo. Vamos fazer direto. Tamo junto aí. E bola pra frente. Valeu, forte abraço. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links. É da Amazon. Você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente. Compra os livros com a gente. Beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter. E se inscreva aí no canal.